Olá, pessoal da turma C, todos bem? Espero encontrá-los todos com saúde, todos em paz e prontos aí para o início de um novo semestre, nesse novo normal, né? Que é essas aulas online. A gente acaba se adaptando, se acostumando, mas eu sinto muita falta da presença, né, da casa e de todos. Para quem não me conhece, eu sou a Elaine e vou estar junto aí com os outros monitores com vocês nesse semestre. Espero que vocês tirem o máximo de proveito dessas nossas aulas. Depois da aula a gente está sempre à disposição para tirar dúvidas, para conversar, para bater papo, para trocar ideias sobre qualquer coisa que vocês tenham de dúvidas aí referente à aula. E é isso, gente. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês já tenham feito o evangelho de vocês, a oração. E aí que a gente esteja realmente pronto para adquirir todo esse conhecimento, tudo que a casa nos proporciona, mesmo nós estando fisicamente à distância, né? Mas estamos sempre conectados em espírito, em pensamento. E aí nós vamos dar início, então, a um novo semestre. E a nossa aulinha, né, de hoje é a aula 54. Nessa apostila, ela tá na página 169, algumas apostilas têm de variação, né? Mas a aula é a Identidade dos Espíritos, parte 1. Eu vou ler e vou conversando com vocês, tá? E aí no final do vídeo, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem colocar no grupo e a gente vai esclarecendo, tanto eu quanto os outros monitores. Tudo bem? Então, Identidade dos Espíritos, parte 1. Diz Kardec, a questão da identidade dos espíritos é uma das mais controversas, mesmo entre os adeptos do espiritismo, porque, de fato, os espíritos não trazem nenhum documento de identidade, e sabe-se com que facilidade alguns deles usam nomes emprestados. Ainda Kardec diz, a mais difícil de se constatar é a identidade dos espíritos das personagens antigas, a qual muitas vezes se torna impossível, reduzindo-se a uma possibilidade de apreciação puramente moral. Livro dos Médiuns. De modo geral, devem-se julgar os espíritos como se julgam os homens, pela sua linguagem, estilo, tendências morais, atos, conselhos que dão, etc. Desde que o espírito só diga coisas boas, pouco importa o nome que ele esteja usando. Há, sem dúvida, a objeção de que um espírito que tomasse nome suposto, mesmo que só para o bem, não deixaria de cometer uma fraude. Por isso, não poderia ser bom. Então, quando a gente pensa nisso, se um espírito, ainda que bom, traga só mensagens boas, mas ele se utiliza de um nome falso, né, um nome não verdadeiro, ele estaria cometendo uma fraude, então ele não poderia ser bom. Então, uma controvérsia aí, né? A gente pensa, poxa, então o espírito poderia estar me enganando, usando um nome que não é dele, né? Mesmo que ele estivesse trazendo uma mensagem boa. Então, a dica já ficou ali no Livro dos Médiuns. Como é que a gente faz um julgamento de um espírito? Através do conteúdo da sua mensagem, através do conteúdo da mensagem que é trazida. E esse conteúdo tem que ter cunho moral, tem que ser algo elevado, tem que nos fazer pensar, refletir, tem que chamar a nossa atenção para uma melhora moral e espiritual. Então, se esse é o conteúdo, se esse é o contexto da mensagem, pouco importa que tipo de título ou de nome esse espírito tenha. O homem deve compreender que à medida que os espíritos se purificam e se elevam na hierarquia, a gente falou isso lá no curso básico, né, da escala dos espíritos, né, quando eles se elevam, as características distintas das suas personalidades desaparecem de certa maneira, a uniformidade da perfeição. Nem por isso deixam de conservar as suas individualidades. É o que se verifica com os espíritos superiores e os espíritos puros, também lá no Livro dos Médiuns. Então, conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente tem uma escala, né? Desculpa. A gente tem uma escala evolutiva. Conforme os espíritos vão escalando essa escala, vão escalonando, vão se aperfeiçoando, essa é uma escala que todos nós vamos passar, cada um no seu tempo, né? Mas à medida que eles vão evoluindo, eles vão perdendo essa característica de individualidade que temos aqui na Terra, né? Muito característica de nós enquanto encarnados.
Eles vão perdendo isso e vai se tornando uma uniformidade da perfeição, né? Eles vão se aperfeiçoando, vão chegando próximo da perfeição, vai se uniformizando, tá? O que significa um nome entre 1000 existências vividas. Então, aquele espírito que se elevou, ele viveu tantas existências, qualquer uma dos nomes que ele utilizar, que ele já tenha vivido, ainda assim é uma verdade, ainda assim é um nome que pertenceu a ele numa dessas vidas. Mas o que significa isso diante de mil vivências que ele já teve, né? Nada. Acresce notas ainda que a quantidade de espíritos elevados que estão em plano superior ao da Terra é muito maior do que aqueles que deixaram um grande nome aqui. Infelizmente, os homens se apegam a nomes, esquecendo-se de analisar o conteúdo. Isto ocorre com todos os tipos de mensagem: psicofônicas, psicográficas, psicopictográficas, que são as pinturas mediúnicas, e etc. Não deixa de ser puro orgulho, porquanto uma relação com o espírito superior em qualquer das suas formas não quer dizer que o homem seja superior também, mas muito mais lógico é concluir que o espírito é que veio até ele. Um médico que trata um doente, não é pelo fato de ele ser médico e ser importante que o doente também seja. Então aqui ele fala, né? O que a gente tem que olhar? É chamar nossa atenção mesmo. A gente tem que olhar para o conteúdo da mensagem. Nós somos muito enraizados em nomes, né? A gente fica muito preocupado em saber com quem a gente está falando. E aí ele fala que no plano superior existem muito mais espíritos elevados moralmente do que aqueles que aqui foram moralmente elevados, que aqui deixaram algum nome significativo, né? Então a verdade a gente tem muito mais espíritos elevados por aí e que o nome pra gente é pouco importante, né? Só que nós enraizados na matéria ainda buscamos, né, esse nome. Em resumo, dizem os espíritos, a questão do nome é secundária, podendo-se considerar o nome como simples indício da categoria que o espírito ocupa na escala espírita, aquela mesma escalinha que a gente falou lá no curso básico. Maior cuidado deve tomar o homem quando o espírito de ordem inferior se enfeita com um nome respeitável para se fazer acreditar. Nestes casos, graças aos nomes emprestados e com a ajuda da fascinação, é um tipo de obsessão que vocês ainda já viram, mas vão ver novamente, é que os espíritos mais orgulhosos do que sábios procuram impor ideias, muitas vezes absurdas e ridículas, e que se espalham no meio doutrinário. Então, muito cuidado, porque às vezes aquele irmãozinho que não é muito elevado, é um brincalhão, é um orgulhoso, é um vaidoso, ele quer impor as ideias dele no meio doutrinário, dentro de um centro como o nosso, né? Ou em outras casas, ele quer impor as suas ideias, que às vezes são ridículas, são bobas, usando-se de nomes de pessoas respeitáveis. Olha como é preocupante a gente se preocupar com o nome, né? Então, o nome, ele se utiliza de um nome de um doutor fulano de tal, né? Não sei das quantas, e a gente se apega ao nome e esquece de fazer o mais importante, o crivo do bom senso naquela mensagem que está sendo trazida, né? E assim algumas ideias são jogadas aí, né? Por isso ele chama a nossa atenção para a identidade dos espíritos. Diz Herculano Pires, em nota do rodapé, no item 157 do Livro dos Médiuns, que a identificação dos espíritos é feita através da personalidade do falecido. Dados diversos podem ajudar nessa identificação, mas são o seu caráter, os seus modos, os seus hábitos, todo esse conjunto pessoal que nos provam a sua presença. Exigir identificação material é absurda, mas quando essa identificação é possível, como pelos sinais digitais, pela forma do rosto, das mãos impressas no gesso, ou pela fotografia, ou pela matéria do espírito, ainda assim os negadores sistemáticos, aqueles que não acreditam em nada, não vão aceitar. Um estudioso de André Luiz, Emmanuel Humberto de Campos, ou o irmão X de Maria Dolores e tantos outros espíritos, saberá distingui-los por suas características de estilo, formas de linguagem e até conteúdo doutrinário. Pode-se também colocar entre as provas de identidade a semelhança de caligrafia e de assinatura, mas, diz Kardec, isso não representa uma garantia suficiente,
pois não é com todos os médios que se obtém bons resultados, além do que pode o espírito imitar uma assinatura. Bom, então aqui tá muito claro, né? Herculano Pires, quando deixou essa nota, ele disse pra gente que existem algumas formas de identificar, né, a identidade do espírito. Então existem alguns meios de se identificar, ou porque tem algum registro daquele espírito, ou fotografia, e a gente, né, os médiuns videntes conseguem ver, e a caligrafia é uma delas. Só que lembrando que nós, enquanto médiums, né, somos intermediários entre o mundo espiritual e o mundo material, somos apenas instrumentos de trabalho. Nossa mediunidade é um instrumento de trabalho para nossa melhora, para nossa evolução e para trazer acalanto, né? Para trazer essas mensagens de paz, de conteúdo realmente moral, né? Para nos auxiliar. E então, como instrumento, nem sempre nós estamos aptos a trazer a mensagem exatamente como aquele espírito que está um pouco mais elevado gostaria de trazer, né? Então, eles utilizam da nossa mediunidade, mas às vezes a nossa mediunidade não está tão apurada, não está tão afinada. Então, eu não conseguiria reproduzir, talvez, de forma fidedigna, uma assinatura. E além disso, ainda existe aqueles imitadores, aquele irmãozinho, voltando àquele irmãozinho que pode estar querendo enganar alguém, ele pode imitar uma assinatura, né? Então isso não seria um meio válido, um meio científico de comprovar a identidade de um espírito. Finalmente, pode-se dizer que a distinção entre espíritos bons e maus decorre das próprias comunicações. De novo, alerta para as comunicações. A bondade e a afabilidade são atributos essenciais dos espíritos depurados, dos espíritos puros. Eles não têm ódio, nem aos homens, nem aos demais espíritos. Lamentam as fraquezas, criticam os erros, mas sempre com moderação, sem amargura, sem animosidade. Livro dos Médiuns. Nem sempre a inteligência revela um sinal seguro de superioridade, porquanto o espírito pode ser bom e afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. De qualquer forma, pode-se tomar como regra invariável e sem exceção que a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação a que tenham chegado. Livro dos Médiuns, capítulo 24, item 263. Bom, então um resumo desse capítulo diz o seguinte: para nós nos atentarmos à comunicação que chega, muito mais do que aquele apego que temos pela identidade do espírito. Claro, existem meios de se comprovar a identidade dos espíritos, não é essa a questão, mas para nós somos muito enraizados na matéria, nós ainda buscamos a questão da identidade, saber com quem estamos falando. Frequentemente nós vemos nos trabalhos do céu, da Casa Espírita de Ubiratã, que os nossos amigos espirituais, eles se identificam como um amigo, como um irmão, como, né, um guardião, um protetor. Eles não dão nome, eu sou o João, fulano de tal, eles não falam, né? Então, quanto maior a elevação desse espírito, menos enraizado ele vai estar na questão de nomes, de identidade. E como é que a gente vai fazer? Qual é o crivo que a gente tem que usar para saber se nós estamos falando com um irmãozinho? Nós usamos irmãozinho, inclusive, né? Uma forma de identificá-los é irmãozinhos, enfim. E isso basta, né? O que nós precisamos nos atentar é para a moral daquela mensagem que está sendo trazida, seja psicográfica, seja pela psicofonia, seja pela pintura. Qual é a moral? O que ela traz? Essa mensagem traz paz, traz ensinamentos, traz perdão, traz acalma o coração de alguém, de algum aflito. Se esse é o teor moral dessa mensagem, ótimo, a gente não precisa se atentar à identidade do espírito, porque se a gente pegar o Ubiratã, né? O Ubiratã escolheu uma das suas existências para se apresentar como esse índio, né, dono da casa, mas ele já viveu tantas outras experiências, né? Ele poderia se utilizar de qualquer uma delas, mas para nós enquanto matéria ainda somos enraizados na identidade, a gente ainda busca necessariamente essa urgência de saber com quem estamos falando. E normalmente os nossos amigos espirituais elevados moralmente, que vão trazer realmente mensagens de teor elevado para nos auxiliar a nos melhorarmos, eles vão se utilizar do nome mentor, amigo, irmão. Eles nunca vão dar nomes, né? E mesmo aqueles que dão, aí ele fala
ele chama a nossa atenção. Olha, cuidado, né? Não que não existam mensagens identificadas, até porque, por exemplo, na psicografia, é necessário que tenha identificação para que essa mensagem possa chegar ao destino, né? Não que não existam, mas ele fala, cuidado, quando a gente começa uma mensagem, começa a ler uma mensagem e ela já começa dizendo que é o fulano de tal, o médico não sei da onde, o não sei quem, a pessoa ilustre, cuidado, use o bom senso de novo e de novo para se certificar de que a gente não está sendo enganado, de que esse irmãozinho não está querendo de repente brincar com a nossa credulidade, com a nossa fé, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de mensagem que vem já direcionada com o nome de uma celebridade, né? As mensagens elas podem e vão existir mensagens assinadas e destinadas, mas a gente tem que se preocupar muito mais com o teor moral que essa mensagem traz, com aquilo que a gente tem que avaliar, é a forma como está sendo trazida, tá? Essa é a mensagem desse capítulo. Eu estou à disposição de vocês aí para dúvidas e perguntas que vocês quiserem. Eu não sei se eu conheço todo mundo da turma, mas a gente vai se conhecer, né? Nós temos fé aí que logo nós estaremos todos presentes novamente. De qualquer forma, estou à disposição, eu e os outros monitores, para tirar as dúvidas de vocês, tá? Um grande beijo para vocês, tenham um excelente fim de semana e um ótimo aprendizado aí com vocês, tá bom? Beijo!